Boa noite a todos. O pessoal do fundo está conseguindo me ouvir? Qualquer coisa, se não tiver, eu tento projetar um pouco mais a voz. A voz está um pouco complicada por causa da gripe, mas vamos tentar hoje, né? Existem alguns temas que nós costumamos dizer que eles são recorrentes dentro da doutrina espírita. E por que são temas recorrentes? Primeiro, que são importantes, e segundo, que nós temos a necessidade de sempre estarmos fixando essas ideias dentro da nossa mente. Um dos problemas que nós temos quando nós temos temas que são recorrentes é que de vez em sempre nós falamos dessas temáticas e nós não nos atentamos ao significado das palavras. E não se atentando ao significado das palavras, muitas vezes nós não entendemos o que aquilo está querendo dizer, e não entendendo o que aquilo está querendo dizer, muitas vezes nós também tomamos conceitos, às vezes errados ou errôneos, e é pior, às vezes passamos esse conhecimento para frente. Então, sempre é necessário que nós retomemos o princípio basilar da doutrina espírita, uma doutrina científico-filosófica de consequências morais. Quando a gente fala que a doutrina espírita ela é filosófica porque, primeiro, ela estabelece para nós um corpo de conhecimento que nós usamos para tentar entender o mundo, ou seja, questionamentos sobre nós, sobre o funcionamento das coisas, sobre o funcionamento do mundo. Mas além de um corpo de conhecimento, a doutrina espírita também é um corpo prático, ou seja, é algo que nós devemos praticar. Não é uma filosofia puramente teórica, mas é um exercício prático. O professor Pierre Hadot, no livro Exercícios Espirituais, no caso ele não fala do espiritismo, ele fala da filosofia antiga. Ele vai dizer que a filosofia antiga ela era uma filosofia prática, era um exercício espiritual. E quando ele fala exercício espiritual, ele não está se referindo a espiritual da forma como nós entendemos, mas ele está falando de uma dimensão ampla do ser humano, ou seja, que envolva sua faculdade intelectual, que envolva sua faculdade moral, que envolva a sua vivência. E por que ele fala que é um exercício? Porque um exercício pressupõe tanto o conhecimento teórico quanto o exercitar-se. E o que seria esse exercitar-se? Seria colocar em prática o corpo de conhecimento adquirido. Então, a doutrina espírita ela vai estabelecer dentro desses dois aspectos. Não basta conhecer, é necessário agir. E por meio dessa ação, nós vamos compreendendo o mundo. Dito isso, hoje nós falaremos de um tema que costuma ser recorrente dentro da doutrina espírita. Se nós formos pegar, por exemplo, dentro do Livro dos Espíritos, nós vamos ter lei de justiça, amor e caridade. Isso é um tema que é recorrente. Nós que trabalhamos às vezes com os jovens, todo ano a gente passa para os jovens, lei de justiça, amor e caridade, dentro do Livro dos Espíritos. Só que quando nós pegamos determinado tipo de conceito, é necessário que nós entendamos o que esse conceito está querendo dizer. Primeiro conceito, lei. Então, lei, dentro do dicionário filosófico de Abagnani, ele vai dizer o seguinte, que a lei ela é uma condição necessária para o funcionamento de alguma coisa. Então, o que seriam as leis da justiça? Entre muitas aspas, né? Seriam condições necessárias para o funcionamento da vida social. Então, quando a gente está falando de lei de justiça, amor e caridade, nós estamos falando de leis, ou seja, condições necessárias para o progresso humano. Então nós falamos de justiça, amor e caridade. Vou começar pelo amor. Quando nós falamos da palavra amor, por que faz essa diferenciação entre amor e caridade?
Porque muitas vezes o conceito de amor, quando a gente retoma novamente a questão da Grécia, nós usamos uma palavra para expressar N coisas. Nós usamos a palavra amor para expressar o amor a objetos, nós usamos a palavra amor para expressar o desejo a situações. Isso acontece porque é uma palavra representando várias coisas. Quando nós falamos, por exemplo, sobre a questão do amor, e nós retornamos ali no Banquete de Xenofontes, que vai ser uma obra que Platão vai falar, ele vai dizer que amor é Eros. Eros é um Deus imperfeito, é como se fosse algo que vai nos ligar a algo divino. Mas Eros não é Deus, porque Eros é imperfeito. Eros é sempre quando nós buscamos alguma coisa. Quando eu busco algo que eu não sou, quando eu busco algo que eu não tenho, o nome disso é desejo. Existe problema com desejo? Não. Nós, seres humanos, somos desejantes, nem existe essa palavra, mas eu vou fazer um neologismo, desejantes por natureza, ou seja, nós desejamos. E Platão vai dizer o seguinte, existe o desejo pelos corpos, que seria um desejo inferior, e à medida que nós vamos evoluindo, existe o desejo pelo bom e o belo, ou seja, uma procura, uma ânsia, uma carência que nós temos que nos leva a nos movimentarmos a algo ou alguma coisa. Então, quando nós falamos eu amo um carro, eu amo uma casa, que tipo de amor nós estamos falando? Nós estamos falando do amor enquanto desejo. Mas é esse amor que a doutrina espírita está falando? Provavelmente não. Mais para frente, nós vamos ter a figura de Aristóteles. Aristóteles, dentro da obra Ética Nicômaco, ele vai falar para a gente sobre um segundo tipo de amor, que ele vai chamar de filia, que seria o amor da amizade, o amor de encontro, o encontro entre almas, ou seja, é um amor que existe um ganho de potência, é um amor, o professor Clóvis costuma dizer, que é o amor que você quer que o tempo não acabe, ou seja, é o encontro. Esse tipo de amor, ele é uma espécie de um amor onde não existe a carência, não existe a falta, mas existe a contemplação do outro, ou seja, o estar presente. Mas este amor, muitas vezes, nós temos um amor para com os amigos, mas ele está também alicerçado na questão do sentir. Ele também está alicerçado na questão das sensações. Então, desejo, alegria do encontro. Aí vem para nós a doutrina espírita e diz: o amor resume a doutrina de Jesus. É o sentimento por excelência. E aqui nós vamos ter a necessidade de novamente entendermos algo que nós sempre comentamos. Quando Kardec fala o amor é um sentimento por excelência, quando ele está falando a palavra excelência, é arete, que é novamente um conceito que vem lá dos gregos. Como que nós temos a excelência sobre alguma coisa? Como que nós nos tornamos excelentes em determinado tipo de ramo da vida? Exercendo. É impossível que uma pessoa seja excelente no piano sem, primeiro, ter o conhecimento teórico e, segundo, sem ter o conhecimento prático. É impossível que uma pessoa exerça uma boa medicina sem ter o conhecimento teórico e sem ter o conhecimento prático, ou seja, é uma junção das duas coisas. Então, a excelência, ela pressupõe o conhecimento e pressupõe também a ação. E quando Kardec fala de sentimento, nós temos que ter a seguinte noção. O sentimento em Kardec é diferente daquilo que a gente entende enquanto sentimento na atualidade. Se eu for falar sentimento e perguntar para qualquer jovem, ele vai entender o sentimento como equivalente à emoção. O
Qual o sentimento que você está hoje? Eu estou com raiva. Qual o sentimento que você está hoje? Eu estou com sono. Qual o sentimento que você está hoje? Eu estou alegre. Ou seja, ele está fazendo uma equivalência à emoção, porque é uma palavra que hoje ela tem esse sentido. Mas quando nós recordamos na época de Kardec, é comum nós termos obras, por exemplo, não de Kardec, mas de outros pensadores, chamados sentimentos econômicos, sentimentos morais. Ou seja, parte desses pensadores do século XIX, eles vão usar a palavra sentimento como sendo uma representação de algo que não é como nós interpretamos hoje em dia. Sentimento em Kardec é uma predisposição, é o agir, é a busca pela virtude. E aqui nós temos uma palavra interessante, agir. As primeiras concepções que nós temos de amor, elas vão estar alicerçadas em desejo, depois elas vão estar alicerçadas na questão da alegria, e surge então na Galileia um homem cuja sua noção de amor vai ser diferente de todos aqueles que o passaram. Dentro dos evangelhos nós vamos ter: e tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava nu e me vestiste, era forasteiro e me recebestes. Ou seja, o que ele está querendo dizer? A concepção de amor, ela passa a não ser mais uma concepção dentro da questão dos desejos, ou seja, aquilo que nós vamos ter lá dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. No início, o homem tem apenas sensações, ou seja, nós somos movidos à sensação, e a sensação que muitas vezes vai gerar a nossa capacidade de entender o mundo. Antes das crianças conhecerem as coisas, elas experienciam o mundo. Elas tocam as coisas, elas veem a textura, ou seja, isso faz parte do processo pelo qual nós conhecemos o mundo. Mas quando nós estamos falando, então, da questão do conhecer, não basta só conhecer, é necessário agir. E esse agir, quando Jesus ele traz essa noção, o amor ele passa a ter uma nova concepção. Quando nós pegamos os 4 evangelhos, eles eram, no caso, escritos em grego koiné. E a palavra que fazia referência a esse amor era ágape. Tem até um livro do Padre Marcelo que trata sobre esse tema também. E é muito interessante porque a concepção dele é a mesma que nós temos. Porque ágape é uma palavra que ela está em grego. E ela foi traduzido para o romano, sabe qual é o nome dela? Caritas. Caritas vai dar origem a qual palavra? Caridade. Então, quando a gente está falando fora da caridade, não a salvação, por que existe essa diferenciação entre amor e caridade? Porque Kardec provavelmente conhecia a amplitude da palavra amor, que poderia ser utilizada como sentimento, estou falando de sentimento no conceito atual, e ele buscou fazer essa diferenciação. Quando ele está falando de caridade, ele está falando do amor que necessariamente age. É o amor que ele não está centrado no desejo, mas ele está centrado na nossa ação. Então, aqui nós entendemos a palavra lei, condição necessária. Justiça, amor, caridade e aqui a primeira palavra, justiça. Quando nós falamos de justiça, nós estamos nos referindo a uma lei universal e não a lei humana, que ela sofre o quê? Sofre desgastes e interpretações dependendo do tempo. Se nós formos pegar, por exemplo, hoje em dia as mulheres têm direito ao voto, mas se nós regredimos 200 anos, não tinham. E em determinados lugares do mundo as mulheres também não têm direito ao voto, ou seja, a legislação e a lei, ela se modifica de acordo com o tempo, de acordo com os costumes. Então nós não estamos falando de uma lei
que ela provém de Deus, mas nós estamos falando de uma lei que provém dos homens, da interpretação dos homens. Sendo Deus imutável e perfeito, poderia uma lei imperfeita, imutável, ser equivalente à lei de Deus? Não. O que nós temos são legislações que, ora menos, ora mais, elas vão ser um espelho imperfeito da lei de Deus. E ao momento que nós vamos refletindo, que nós vamos nos utilizando da razão, nós vamos nos aproximando mais de uma compreensão mais correta da lei de Deus. Então, a gente está falando de justiça, a gente fala de amor e a gente falou de caridade. Mas entre a justiça e o amor, surge uma coisa que ela é um pouco complexa para nós, que é a palavra perdão. E, novamente, a necessidade de nós sempre termos os conceitos bem alinhados. Se eu entender perdão como esquecimento da falta que se cometeu, eu estou promovendo justiça? Não. Mas perdão não é esquecer? E aqui, novamente, existe um problema de conceito. Um livro muito interessante do ganhador do Nobel da Paz, e novamente, o conhecimento não vem somente da doutrina espírita, ele vem de N fontes. Um arcebispo da igreja anglicana chamado Desmond Tutu, que é lá ganhador do prêmio Nobel, e ele vai ter um papel muito interessante numa espécie de uma reconciliação do apartheid na África do Sul. Ele vai nos dizer o seguinte no seu livro, quando ele fala sobre o perdão. Ele vai nos dizer que o perdão não é o esquecimento da falta. Ou seja, perdoar não é esquecer o que aconteceu, mas perdoar é agir em não buscar a vingança. Ou seja, o rompimento com um ciclo de vingança é o que corresponde ao perdão. Luiz, então perdoar não significa não esquecer, certo? Sim, significa que existiu a falta, existiu o dano. Ah, mas significa que eu tenho que conviver com aquela pessoa que me fez mal? E aí, novamente, um erro que nós temos de conceito. Perdoar significa não buscar a vingança, mas também não significa que nós tenhamos que conviver com aquele que fez a falta. Significa que o quê? Nós não podemos desumanizar aquela pessoa, mas se essa relação ela vai ocasionar conflitos, se essa relação ela vai ocasionar desgastes, às vezes o seguir em paralelo, cada um dentro do seu rumo, também é perdoar. Perdoar aqui entendido enquanto amar. Amar entendido enquanto ação. Ou seja, eu não tenho que ter um sentimento, concepção atual, de afeto por um desafeto. Eu tenho que buscar um processo de não desumanizar o outro e entender que nós temos diferenças. E às vezes o melhor a se fazer é seguir em caminhos separados. Quando eu li o livro do arcebispo Desmond Tutu, isso me acendeu algo muito interessante. Porque assim como nós entendemos o amor enquanto uma emoção, nós entendemos o perdão também como uma emoção. E não são essas coisas. Às vezes o perdão ele vai ser seguido de um processo de reconciliação, ou seja, um processo em que nós buscamos caminhar juntos apesar do ocorrido. Mas às vezes existe essa impossibilidade. E o outro aspecto que Desmond Tutu trabalha sobre a questão do perdão é que muitas vezes nós não podemos nos tornar
reféns e prisioneiros daquela situação dentro da nossa mente. Ou seja, algo que nos é falado. O ódio é o veneno que eu tomo querendo que o outro morra. Ou seja, às vezes aquele ódio vai ser tamanho que ele não vai prejudicar outra pessoa. Ele está me aprisionando em situações e não está fazendo com que eu vivencie novas experiências ou tenha novos aprendizados. Porque eu estou preso às circunstâncias, a algemas e grilhões que eu mesmo criei. E quantas são as comunicações mediúnicas, quantos são os exemplos dos espíritos encarnados e desencarnados, que justamente pela sua noção errada de justiça e a sua noção errada de amor, se enveredam pela vingança e acham que na busca pela vingança estão promovendo a justiça, quando não estão. Não estão se libertando e, ao se libertarem, não libertam os outros. Ou seja, parte disso que nós entendemos enquanto um desamor da nossa sociedade, ela é tanto da nossa não reflexão dos assuntos espirituais, quanto do nosso não agir e não exercitar o bem. Conforme nós falamos, a doutrina espírita é uma doutrina de reflexão. Ela é uma doutrina de reflexão porque ela nos convida a todo instante estarmos revisitando conceitos, estarmos revisitando ideias. E a partir desse processo, eu modifico o mundo e o mundo me modifica. Nos é dito também algo que nós sempre comentamos aqui. Temos os 4 evangelhos e dentro dos evangelhos também existe um evangelho apócrifo de Tomé, que apesar de não ser um evangelho canônico, pro estudo historiográfico ele também tem seu valor. Dentro do evangelho de Tomé, conta-se que Jesus avista uma mulher amamentando uma criança e ele vira e fala: o reino dos céus é como essa mulher amamentando essa criança. Por que ele falou isso? E em outro determinado momento, também Jesus fala: vinde a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Sobre uma mesma ótica e uma mesma parábola, nós podemos extrair vários significados. O primeiro significado, quando a gente fala de Jesus trazer as crianças, porque delas é o reino dos céus, nós estamos falando da pureza das crianças, nós estamos falando da simplicidade das crianças, que é uma interpretação também válida. Entretanto, também surgem outras explicações. Por exemplo, quando nós falamos das crianças, hoje nós temos crianças que elas têm seus direitos, elas têm a necessidade de estudar e tudo mais, mas quando nós regredimos a 300, 400 anos, nós percebemos que muitas vezes quem eram as crianças dentro da antiguidade da época de Jesus? Não eram ninguém. Então, quando Jesus está falando sobre as crianças, porque delas é o reino dos céus, ele está falando que o reino dos céus é o reino de ninguém, ou seja, é um reino daqueles que são frágeis. E quando no Evangelho de Tomé existe uma mulher amamentando uma criança, um bebê recém-nascido, esse bebê, ele necessita da mãe para praticamente tudo. Ou seja, todas as suas dores, a sua necessidade de fome é suprida pela mãe. Quando ele está falando que o reino dos céus é a mulher amamentando, ele está falando que é a criança. Quando ele está falando tive fome e me deste comer, ele está falando que o reino dos céus, a sua proposta de lei, a sua proposta de agir ao mundo, é um reino de interdependência. Ou seja, nós, por mais que nós, muitas vezes encastelados no nosso egoísmo, nós dependemos de uns para com os outros. Nós dependemos dos outros justamente, conforme minha mãe fala, né? A gente veio pela mão dos outros e a gente vai pela mão dos outros também. Ou seja, nós precisamos das pessoas. Porque toda virtude, ela tende à excelência.
E toda excelência ela necessita de prática. E toda prática ela é necessariamente quando a gente tem duas ou mais pessoas. Por que Jesus fala? Onde estiverem duas ou mais pessoas, eu ali estarei. Porque existe o exercício do amor. Ou seja, o exercício do amor, ele é necessário que nós tenhamos pessoas. É necessário que nós entendamos o desamor como justamente isso que nós vamos experienciando dentro das famílias, que nós vamos experienciando dentro da sociedade, relações de desamor. Isso significa que antes era melhor ou antes era pior? Talvez isso signifique que hoje o mal ele é mais comentado, ele é mais divulgado. E quando a gente fala do próprio mal, a própria doutrina espírita nos explica que o mal não tem substância, ou seja, o mal não existe por si só. O mal existe enquanto carência, o mal existe enquanto falta. E lembra da primeira concepção do amor? O amor, ele é o desejo por aquilo que falta. Então talvez exista uma ligação entre as formas de amor. Que seja então o nosso amor de desejo por desejar um mundo mais justo, por desejar um mundo mais amável, por desejar um mundo mais alegre, por ser um mundo onde tenhamos a oportunidade de compartilhar com os próximos, com os nossos familiares, e às vezes nós vamos ter problemas com os nossos familiares, às vezes cada um seguindo seu caminho, talvez seja a melhor opção também. E alargarmos os laços e que seja o nosso agir no mundo o verdadeiro testemunho, né? Porque quando a gente fala evangelho é uma boa nova. Que seja o nosso agir no mundo justamente essa boa nova. Jesus nos diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e diz, ama teu próximo como ama a ti mesmo. Ou seja, haja de uma forma bondosa para com o próximo, da mesma maneira como age com uma forma bondosa para consigo mesmo. E talvez a última reflexão, quando a gente fala que amor, que perdão também é uma forma de amor, perdoar ao próximo, mas também perdoar a si mesmo. E talvez seja um dos aspectos muito interessantes. Porque quando a gente fala do perdão, o perdão ele também necessita perdoar-se a si mesmo. E entender que a pessoa que nós fomos semana passada não é a pessoa que nós somos hoje. A pessoa que nós fomos nas últimas reencarnações não é a pessoa que eu sou hoje. Porque eu modifiquei e as situações também se modificaram. Já dizia o grande Heráclito, é impossível banhar-se duas vezes no mesmo rio, porque nem as águas e nem as pessoas serão as mesmas. E citando Paulo de Tarso, por enquanto tudo é imperfeito, mas então, quando vier aquilo que é perfeito, tudo que existe em partes desaparecerá. Que seja então o amor, esse agir no mundo, esse algo que vai nos movimentar, esse algo que vai nos fazer, que possamos desejar em Eros um mundo mais justo, que possamos nos alegrar em filia com o bem manifesto no mundo e que possamos agir para o bem, com o bem e para com o próximo em todos os âmbitos das nossas famílias, dos nossos trabalhos e aonde quer que a vida nos procure. Uma boa noite a todos.